Olá! Os artefatos mais antigos em nossas mãos são pedras lascadas pelas patas dos homens macaco 2,5 milhões de anos antes dos sapiens. Peças de arte figurativa, pinturas nas cavernas e estatuetas, floresceram há meros 60 mil anos. De lá para cá, se os pintores diluíram seu olhar por rostos, paisagens, multidões, animais, naturezas mortas e tudo mais que vislumbraram em seu entorno, os escultores, talhando suas visões em pedregulhos, barro ou metal quente, jamais desviaram o olhar como num ponto de fuga do seu único foco, o corpo humano. Dos corpinhos voluptuosos das Vênus paleolíticas, passando pelos corpos incrustados nas catedrais medievais, os corpos titânicos de Michelangelo, os diáfanos de Bernini, até os corpos sob pressão de Rodin ou os afilados ao extremo de Giacometti, os escultores sempre aspiraram a espiritualizar a matéria desse mundo, exprimindo-a no corpo humano. E mesmo quando artistas modernos como Alexander Calder desencarnaram todos os contornos orgânicos de sua escultura, o seu fascínio ainda aflora da fusão abstrata das excelências do corpo animal, o equilíbrio e o movimento, com a excelência singular do corpo humano, a graça. Não pode ser mera coincidência que a concepção do corpo humano perfeito tenha se feito carne de bronze e mármore em sua perfeita representação, lá onde, como dizia Schiller, enquanto os deuses se tornavam mais humanos, os homens se tornavam mais divinos. Nem lá onde as artes marciais finalmente se sublimaram no esporte. Assim como não é coincidência que as nossas instituições de ensino e formação, a academia, o liceu, os ginásios e palestras, tenham sido na origem clubes de atletismo gregos, onde a educação física servia de forja à mental. Fundindo o cultivo do corpo e o culto aos deuses, a Grécia criou uma cultura literalmente olímpica, cuja apoteose foram os Jogos Sagrados, e que foi tão impecavelmente materializada em suas estátuas que, à sua vista, mesmo quando destroçadas pelas mãos do tempo, é impossível dizer se são atletas sobre-humanos ou corpos gloriosos de deuses e deusas. Para discutir a escultura na Grécia Antiga, convidamos Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga na Universidade Federal de São Paulo, membro do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e o Mediterrâneo Antigo na Universidade de São Paulo e do Laboratório Heródoto, Mundo Clássico e suas Conexões Asiáticas. José Geraldo Grilo, professor de Arte Antiga na Universidade Federal de São Paulo e autor de Arqueologia Clássica, o Cotidiano de Gregos e Romanos, e Luiz Marques, professor de História da Arte na Universidade Estadual de Campinas. Gilberto Francisco, podemos entrar nas raízes da arte grega, ou seja, nos períodos anteriores à Idade do Bronze, o que surge ali, o que a gente pode visualizar em termos de produção escultórica? Mas então, sobre essas origens, é importante a gente contextualizar um pouco o debate, porque existe toda uma questão sobre o que é essa origem da Grécia, né? Quando começa, é um debate longo, e geralmente os trabalhos, as obras sobre arte, escultura, cerâmica, elas tendem a iniciar na Idade do Bronze. E a Idade do Bronze na região do Mar Egeu, ela geralmente é dividida em duas grandes partes, né? A cronologia é muito específica, mas tem duas grandes partes, que uma primeira caracterizada por uma variedade cultural. Então, geralmente são três regiões culturais, uma chamada de Minoana, a outra Heládica e a outra Cicládica, né? A Minoana mais relacionada à Creta, a Heládica a Grécia continental, e os cicládicos são as ilhas ali cicládicas, e uma caracterização cultural bastante variada. Em termos de data, só para contextualizar o ouvinte. Mais ou menos 3.000 a.C., essa primeira fase, ela começa ali, vai mais ou menos até 1500, século XVI a.C., e nessa primeira fase que a gente percebe então uma variedade grande, né? Não dá para pensar numa uniformidade. E nesse momento, geralmente se fala muito de Creta, dos palácios, daquela organização espacial, mas nas Cíclades, nessas ilhas, se desenvolveu um tipo de escultura muito específica que a gente chama de pré-histórica ou proto-histórica, que são esculturas bastante esquemáticas. Por exemplo, o tipo de caracterização do rosto é muito sutil, é uma forma quase triangular, ovalada, com a indicação de um nariz. Não tem olho, não tem boca. O corpo também é um misto de tridimensionalidade, mas também de incisões, então ele também tem um aspecto gráfico. E esse tipo de escultura, ele era encontrado muito constantemente, né? Ele foi mobilizado muito constantemente em contexto funerário.
Então, esses achados no final do século XIX e início do século XX, ele mostra uma quantidade muito grande, concentrada na região das Cíclades, não só ali, mas concentrado ali, de esculturas desse tipo. Que já mostra para a gente dois aspectos importantes desse tipo de escultura que não desaparece, que é uma relação com o contexto funerário e a presença de pintura e cor, que é um elemento que acompanha a produção escultórica nessa região durante muito tempo. No segundo momento, dessa Idade do Bronze, mais ou menos ali 1500, a gente pode falar de um momento aqui de maior uniformidade, caracterizada por enfim, existe uma configuração que se chama período micênico, que é uma fase posterior de 1500, mais ou menos ao século XII a.C., e aqui que se observa é uma uniformidade maior. Então, aquela variedade anterior, ela desaparece. O tipo de projeção, durante muito tempo se pensava que Micenas teria dominado a região do Egeu, não é o caso. A gente não pode dizer isso, mas do ponto de vista cultural existe uma uniformidade grande e a gente observa isso também, por exemplo, na produção escultórica. Um elemento bastante indicativo é o portal de Micenas, uma cidade fortificada, que tem uma pedra, um triângulo, que apresenta dois leões, um relevo, né? Com dois leões afrontados, uma coluna no meio, que é o motivo que não é local, não é original, mas ele se refere a uma configuração, um diálogo cultural de elementos que já tinham aparecido no Oriente Próximo, mesmo na região de Creta. Esse motivo oriental ele aparece na porta de Micenas. Então, a cidade se apresentando, ela mostra esse elemento que já era bastante relevante ali naquela zona cultural. Então, o que a gente pode perceber nesses inícios é um momento de variedade, muito específico. Então, um tipo de escultura que aparece mais consistentemente numa região específica e depois essa escultura que é a expressão de um diálogo mais amplo, na região. Certo. José Grilo, nós nesse início estamos cavalgando nos séculos, mas em que momento começam as influências dos cânones estatuários dos egípcios, dos assírios? Como que isso vai, nesse quadro que o Gilberto acabou de traçar, nesse panorama, como que isso vai alterar ou vai interferir nessa produção escultórica? Certo. Por volta do século VIII a.C., nós temos um período, a gente estava falando aqui de 1500, tem um período aí, um certo, que a historiografia costuma classificar como Idade das Trevas ou algo isso, assim. Isso, as trevas aí pela ausência, de fontes escritas, principalmente, que permitiriam a reconstituição do período. E o que foi feito até agora foi baseado na evidência arqueológica, Então, a gente tem uma certa luz nesse período, E, então, o estudo dos cemitérios, o resto de cidades, o próprio texto homérico, que apesar de ser do século VIII, ele demonstra ter uma tradição oral que vem desde de 1250 a.C. Nesse período micênico. Nesse período micênico. E a gente tem a presença de esculturas egípcias em Creta, em Samos. O contexto arqueológico está por volta aí de 750 a.C., mas as obras são mais antigas. Então isso é um indício, de que as ilhas gregas tinham contato com o Egito. E a nossa fonte escrita é o Diodoro Sículo, da Sicília, na Itália, que ele diz que houve sim uma transferência artística da estatuária egípcia para a estatuária grega do século VIII. E como é que a gente consegue mensurar isso? Ou seja, em termos de quais são as influências dessa arte egípcia exatamente na estatuária grega? Então, se a gente comparar a estátua egípcia, masculina principalmente, ela é muito parecida com o que é chamado o Kouros, o jovem, na estatuária do período arcaico da Grécia, que começa aí século VIII e vai até final do século VI. Os jovens em posição ereta, com o pé apoiado posição ereta, na frente. Uma perna para frente e os braços colados no corpo. Daí que vem a ideia de que essas estátuas seriam
para ser vistas de maneira frontal. Elas teriam uma frontalidade expressa, porque no Egito era muito comum a estátua ainda estar colada no broco onde ela foi esculpida. Quase um alto-relevo. É. Mas na Grécia todas já são em vulto, né? São estátuas livres. Então essa questão da frontalidade, ela tem alguma razão de ser. Por exemplo, a primeira estátua feminina, né, achada em Delos, uma dedicação a Ártemis, no santuário de Ártemis em Delos, feita por uma mulher naxiana chamada Nicandra. E ela tem uma profundidade muito pequena, né, de cerca de 17 centímetros, e ela é totalmente reta atrás. Então, esse contato com o Egito, a gente tem pensado a partir desses dois dados, né? A presença egípcia nos santuários de meados do século VIII, a partir, né, de meados do século VIII, e a semelhança formal dessa estatuária, o Kouros, né, o jovem masculino, e a Coré, a jovem feminino. Eu tenho preferido traduzir os termos gregos por Kouros, o moço, e Coré, a moça. Perfeito. Luiz Marques, a gente viu então a influência da arte egípcia, mas será que já nesses inícios, chamado período arcaico, a gente consegue já distinguir e vislumbrar a originalidade grega, nas intenções dos artistas, nos avanços técnicos, o que eles estão inovando ali, o que eles estão buscando de diferente do que eles receberam dos cânones egípcios? Olha, eu diria que sim, no sentido em que, tanto quanto eu saiba, não há discussões de atribuição numa escultura no sentido de tentar saber se ela é grega ou egípcia. Se ela é grega, ela é grega. Se ela é egípcia, ela é egípcia. Então, se tentar definir isso com categorias, pode ser um pouco mais difícil, mas basta você olhar uma escultura grega e você sabe que aquele é grego. Basta você olhar uma escultura egípcia e você sabe que aquele é egípcio. As tangências existem, etc. Mas o que eu acho que eu gostaria, talvez, de pensar um pouco a partir do que disse o Gilberto e o Grilo, é que tudo o que disseram até agora dá uma forma assim, resumida, mas muito atual, me parece, daquilo que nós sabemos sobre as origens da Grécia. E quanto mais nós pesquisamos as origens da Grécia, quanto mais nós pesquisamos não só as origens, mas a própria cultura grega, mais me parece clara a diferença, mesmo o contraste entre a Grécia e Roma. Quer dizer, quando você pensa, nós sabemos que a Grécia é o modelo de Roma, e não só o modelo de Roma, como o modelo de toda a civilização ocidental. Mas há um paradoxo muito importante aqui, que esse paradoxo significa o quê? Que, na verdade, nós não conhecemos a Grécia. Nós temos indícios sobre a Grécia, nós temos vestígios da Grécia. A própria língua grega, embora nós conheçamos a língua grega, a língua grega clássica é uma língua extremamente, vamos dizer assim, polimórfica. Existe o grego da Jônia, existe o grego dórico, existem dialetos gregos, e tudo isso contrasta muito fortemente com Roma. Quer dizer, a civilização latina é uma civilização da continuidade. Desde Roma antiga a Roma cristã, existe uma continuidade enorme. Roma foi o tempo todo uma civilização viva. Ela nunca foi destruída de fato. Claro, ela teve crises profundas, etc, mas ela nunca deixou, a tocha nunca apagou. Bom, Bizâncio foi até o século XV e o Sacro Império Romano Germânico até o século XIX. Exato, e se você pegar Bizâncio, você vê que exatamente existe uma fratura fundamental entre Grécia e Bizâncio, enquanto que não existe uma fratura fundamental das duas Romas. Então, no fundo, aquilo que nós sabemos sobre... Nós sempre pensamos que a Grécia é a nossa alma mater, aquela que nos nutriu. Mas nós somos, na verdade, profundamente órfãos. Porque o que nós sabemos da Grécia é basicamente arqueologia. Enquanto que o que nós sabemos da civilização latina é uma continuidade entre arqueologia e história da arte. E isso é muito importante a gente perceber, porque, no fundo, o que nós conhecemos sobre a arte grega hoje... Peguem o caso mais importante, a meu ver, que é o Laocoonte. Bom, Laocoonte, do ponto de vista da história moderna, o Laocoonte é a escultura que mais influenciou. Peguemos não apenas o Laocoonte, a Vênus de Cnidos, que a gente nem sabe como é que é o modelo dela, mais ou menos, sabemos através de algumas moedas, mas os modelos, as cópias romanas são muito diferentes entre elas. O próprio Laocoonte, essas três esculturas que são o tripé da história da escultura. Nós não sabemos nem a data. No primeiro lugar, a gente não sabe se o Laocoonte é um modelo ou é uma cópia. É o original ou uma cópia.
E estou falando, não é que nós não sabemos, os 3 maiores especialistas, o Himmelmann, o Salvador Setes e o Bernardo Andrea, têm opiniões completamente diferentes sobre se elas são, a data delas, se elas são do século II ou se elas são do século I DC, 2 AC ou o primeiro DC, não sabemos se ela é uma cópia ou se ela é... E ela é assinada. Ainda por cima, ele é assinado por 3 escultores. Então, nós não sabemos, de fato, nada sobre a Grécia se nós compararmos o nosso conhecimento com o que nós temos com a cultura romana. E a cultura romana aparece sempre como o quê? Como uma espécie de intermediário entre nós e a Grécia. Então é muito difícil, ao meu ver, a gente aferrar, circunscrever aquilo que nós sabemos sobre a Grécia. E o que eles falaram até agora são um acúmulo de indícios, vamos dizer assim. Vamos continuar nessa linha, Gilberto? Sobre a escultura do período arcaico, isso que o Grillo e o Luiz Marques vem falando, tem uma questão interessante que, do ponto de vista da contextualização, ela aparece no momento de rearticulação desses povos do Mediterrâneo Oriental. Porque depois, ali mais ou menos no século XII a.C., existe uma interrupção, que a bibliografia não entende ainda muito bem o porquê dela, chamada de colapso, e a reintegração ela vem acontecendo justamente no século IX, VIII, VII a.C., e o que a gente consegue perceber é que a abertura dessas cidades, as polis gregas que vão se organizando para o Oriente e para o Egito. Esse é um elemento fundamental. E a escultura talvez seja um dos elementos mais explícitos dessa abertura para o Oriente e para o Egito, que vai diminuindo ao longo do tempo, e tem um elemento fundamental aí de interrupção, que é a guerra contra os persas, e uma mudança de atitude com relação à criação material, artística, e essa abertura para o Oriente e para o Egito. Outra questão importante é que esse tipo arcaico ele não desaparece. Ele era tão ritualizado, porque tudo isso que foi dito aqui, essas esculturas, elas apareciam como oferendas em santuários, elas apareciam como marcadores funerários, e essa característica ritualizada delas não desaparece. Então, mesmo depois com a criação dos outros estilos escultóricos, mesmo depois em contexto helenístico e romano, esse tipo de escultura formalizada, mais esquemática, essa forma menos natural, ela continua existindo. Então tem algumas divindades, por exemplo, como Hermes, que foi caracterizado muito fortemente por um estilo que depois vai ser chamado de arcaizante. Então no século V, IV, III e mesmo no período romano, caracterizado de uma forma arcaica. Hécate é outra deusa também, que ela tem formulação quase exclusivamente arcaizante. Então essa forma, ela cria uma memória posterior e uma conexão com esse aspecto que é muito ritualizado, mesmo ligado ao ambiente religioso. Deixa eu colocar uma questão para vocês, um exercício comparado. Você tem, uma generalização, mas você tem de um lado modelos orientais, do tipo de despotismo oriental que está fundado no modelo piramidal, na cultura palaciana, e você tem aquilo que está se formando do que as chamadas cidades-estados, os modelos que vai chegar na democracia ateniense, quer dizer, são povos livres. A própria Grécia nunca passou de mal chegou a se confederar, a não ser em momentos de ameaça. E se a gente pegar esses 2 modelos diferentes, o modelo oriental, persa, por exemplo, mas também mesopotâmio, enfim, e o modelo grego, social, político, como que isso influencia no fazer artístico, em especial no fazer escultórico? Grilo? Dando continuidade, né, ao que o Gilberto colocou sobre essa, qual foi a expressão? Reintegração do Mediterrâneo. A pesquisa atual tem evitado muito o termo influência nessas relações, tanto no plano cultural quanto no plano artístico, né? Então a ideia que os estudos desse Mediterrâneo arcaico aí do século X para cá, né, é que houve uma circulação de pessoas, objetos e ideias. Então há uma interligação, né? As pessoas levam objetos, e com as pessoas e com os objetos circulam ideias. Então, no caso da arte, ideias artísticas. Então a gente tem falado muito de circulação e transferências artísticas, né? Por exemplo, as oficinas que fizeram os Kuros e as Corés, mesmo que a gente não tenha o nome desses artistas, a gente percebe que tem oficinas, que tem escolas, dá para dividir aí esses séculos de alguma maneira, né?
e que elas tiveram contatos entre si. Por exemplo, a primeira colônia grega no século VIII é no delta do Nilo, a cidade de Náucrates. É um momento importante, né? E os gregos vão se espalhar por praticamente todo o Mediterrâneo nesse momento. E, evidentemente, que a pergunta qual a relação desse novo modelo cidatino com a arte e com a cultura de um modo geral, né? Então, mesmo que a gente não consiga explicar tudo, é plausível pressupor que isso vá provocar uma mudança. Então, por exemplo, a questão que o Gilberto colocou dos contextos dessas estátuas, né, que podem ser votiva, no caso da Nicandra lá em Delos, que é a mais antiga feminina e uma das mais antigas no geral. A gente tem a da Frasicleia na Ática e também o Curus do Creso, que são marcadores de túmulos, né? Então, assim, tanto o lugar de culto quanto a questão da morte envolve o tema da religião. Então, essas obras de arte estão sendo criadas para dois contextos muito específicos, que é essa questão da religião grega que permeia os dois, né? Que é o santuário e o final da vida, né? Quer dizer, durante a vida e o final da vida. Gilberto? Não, só uma questão aqui bem específica dessa concepção da escultura, por exemplo, oriental, e essa que se desenvolve nessa nova cidade do mundo grego. Primeiro, assim, é interessante a gente observar que esse mundo grego ele era composto de cidades variadas e de organização administrativa variada também. Então, a democracia era uma forma de um conjunto pequeno até de cidades, a maior parte eram oligarquias mesmo, mas elas abandonam muito claramente aquele modelo oriental de organização do reino, aquelas cidades. Mas existe um elemento que no Egeu ele demora muito para se desenvolver, e isso é uma coisa que o Moses Finley ele trabalha bem, que é, se no Oriente, desde a Idade do Bronze, a escultura é um elemento muito explícito de caracterização do indivíduo, daquele rei, daquele que concentra o poder, no Egeu não. Mesmo na Idade do Bronze, mesmo com todo aquele diálogo regional que eu comentei, a figuração ela não indica o indivíduo. Então, o rei, quem era o rei? Quem era o sacerdote? É muito difícil identificar desde a Idade do Bronze. E nesse momento que a gente vê é que esse tipo de escultura, ela não indica o rei, o grande representante, um grande general, necessariamente. Ela aparece num contexto mais democrático, digamos assim, naquela concepção de democracia, nos cemitérios, na lógica do culto. Então, acho que isso indica um pouco dessa diferença, né, da concepção oriental de escultura, por mais que a forma seja a mesma, a aplicação, né, a expressão na cidade é um pouco diferente. Porque a minha questão era assim, Luiz, para retomar e para você continuar desenvolvendo, né? A gente, mesmo com essa mediação de Roma, a dificuldade de encontrar, de reconstituir a Grécia, a gente admira esse povo, porque ao longo dos anos 600, 500, 400, sobretudo, aflora a filosofia, a ciência, uma cultura individualista, as democracias, embora com graus diferentes, mas, enfim, quer dizer, esse é o quadro mais ou menos geral. A questão é assim, como que isso vai moldando um ideário artístico, em especial na produção da escultura, né? Sabe, eu acho que eu não sei responder essa questão. Eu acho que a partir daquilo que o Grilo falou, que eu acho que também o Geraldo, quer dizer, eu acho que o que há no Homero, nós não temos o grego. Falam os Danaus, os falam, cara, né? Quer dizer, quando um herói grego se apresenta, ele se apresenta não como um grego. Ele se apresenta como o rei de Ítaca, ou como Aquiles, por exemplo, que não me lembro de onde, mas ele não é um grego. A palavra grego é uma palavra que vai se consubstanciar ao longo desse período do século VIII até o século V, exatamente com a Confederação, etc. Por causa do inimigo comum, em certa medida. Mas esse processo no qual, que redunda, pelo menos na Ática, numa democracia, naquilo que nós entendemos por democracia clássica, ele é um processo de fechamento, ele não é um processo de abertura. É um processo de fechamento, é um processo de vamos dizer assim, de organização concêntrica da ideia de civilização, de si próprio, etc, etc. Então, esse processo é um processo muito excludente. Contrariamente aos impérios, os impérios são absorventes, né? A ideia, esse modelo típico do século XIX, que me parece muito sugestivo, a ideia de civilização de Acrópole, civilização fluvial,
que hoje em dia, evidentemente, ninguém mais usa, mas que eu acho que é muito interessante. Aliás, as coisas que pensaram no século XIX, eu acho que têm muito mais interesse do que as que são no XX. Essa ideia, por mais que ela seja genérica, portanto, ela seja muito, vamos dizer assim, não específica, mas se você pegar civilizações fluviais, né, então mesopotâmica, egípcia e Roma é um pouco das duas, tem 7 colinas, mas tem o Tibre, você vê que são civilizações muito absorventes. Então, por exemplo, no caso romano, é muito rápido a passagem da cidadania romana para a cidadania romana extensiva à Península Itálica, depois extensiva a toda a Gália, e no século III, finalmente, todo mundo que estava dentro do limes imperial era romano, né? Não tinha problema essa questão. Em oposição a isso, a cultura ática, que é uma cultura, se você é um meteco, você é um meteco, cara, esquece, você não vai ser nunca grego, entendeu? Então, eu acho que isso caracteriza muito fortemente a ideia de uma cultura específica, da ideia de uma especificidade. Então, essa especificidade que é tipicamente ática, ela vai suscitar, talvez seja a primeira vez que nós tenhamos a ideia de estilo. Né? Estilo significa, estilo, literalmente significa a marca deixada especificamente pela caneta, vamos dizer assim. Né? Significa que há uma individualidade muito forte ali, a maneira como você faz o teu traço. Mas isso pode ser imediatamente extensivo à ideia de uma cultura. Né? E eu acho que é a primeira vez que surge a ideia de estilo propriamente dito. Então você tem, quando, vamos dizer assim, o Plínio vai fazer uma história da escultura, da arte grega, a partir das fontes já helenísticas, em suma, ele vai claramente estabelecer a ideia de que existe uma dinastia de artistas. E eu não vejo isso. Claro que a gente conhece ainda menos as culturas egípcias e mesopotâmicas, etc., mas não me parece que haja uma possibilidade de entendermos nem resíduos dessa ideia de especificidade, de uma singularidade da cultura. Né? E isso me parece que é próprio de uma cultura de Acrópole, uma cultura autocentrada. Fantástico. Né? Então vamos entrar de cabeça nessa Acrópole. Estamos agora na era de Péricles, considerado o apogeu, né, do período grego, triunfo sobre a Pérsia, embora esse triunfo tenha custado ali muito para a Acrópole de Atenas, por exemplo. Como é que esses fenômenos que vocês estão descrevendo aqui se materializam, por exemplo, numa obra como o Párthenon, ou o que estiver em redor? Mas assim, se a gente puder ver assim, como que características de estilo, uso de material, essa individualidade que o Luiz está falando. Grilo? Eu vou só retroceder um pouquinho para chegar no Párthenon. É uma obra muito interessante do final do período arcaico, né? O grupo dos tiranicidas, de Harmódio e Aristogiton, pelos escultores Critio e Nesíote. É a primeira vez que a cidade, né, aí tem a decisão, ainda tem um fragmento da decisão da Assembleia, que ela decide homenagear indivíduos. E no fragmento, assim, não quiseram que fosse na Acrópole, o lugar originário. São duas versões, né? Uma estátua em bronze pelo... Eu acho que é Antenor. Agora não tô... Antenor. E daí a decisão era onde ia colocar o segundo grupo. Então, não põe mais na Acrópole, mas não dá a razão, e decide colocar na Ágora. Então, toda a questão dessas obras é assim... era evidente que mesmo não havendo o aspecto físico... a praça pública. Era evidente que mesmo não havendo o caráter fisionômico, essas obras funcionavam como uma forma de retrato. Então, o que a historiografia começou a discutir? Né? Por que o retrato de um indivíduo, não aparece nesse momento? Justamente por causa da ideia democrática, né? Que tirou o tirano, um indivíduo sobre todos, e colocou o coletivo acima do indivíduo. Então isso é quase que consensual. Né? Então a gente tem ali, de maneira mais segura, né, como que é esse novo sistema político, né, que você tinha a tirania, poder na mão de um só, para a democracia, né, que é o poder na mão do demos, do povo. A Ática é dividida em 10 demos, né, daí que... E no conselho, cada um enviava 50, é aí que está a isonomia, quer dizer, cada um desses demos, né, tinha um número igual de representantes,
Mas a Assembleia não era necessariamente, do ponto de vista numérico, uma divisão igual, né? Um demo mais populoso podia ter mais votantes na Assembleia. Mas como nada podia ir para a Assembleia sem passar pelo Conselho, garantia-se aí essa questão. Então a gente tem aí essa questão do coletivo acima do individual, né? Então quando a gente chega no Párteno, você tem o primeiro Párteno, que foi destruído pelos persas, da época dos Pisístratos, os últimos tiranos de Atenas, né? Não sobrou muita coisa do ponto de vista escultórico, mas a gente tem ainda alguns frontões e parte de frisos, né, onde a temática do mito de Héracles predomina. E quando a gente vai para o Párteno, que é reconstruído na época de Péricles, você tem uma figura, tem ainda o mito como um tema importante, mas agora voltado para a deusa adorada, né, não mais o herói. Tem um pouco de Héracles ali, mas os frontões, os frisos que eram mais visíveis, né, para quem está chegando na Acrópole, é o coletivo de Atenas. Olha, Gilberto, se a gente consegue ser sintético e talvez didático para o ouvinte, se a gente puder definir as inovações e as virtudes da arte, da escultura que está se fazendo em Atenas nessa época, porque inclusive esse período vai ser conhecido como, depois, a posteriori, como período clássico, né? Quer dizer, esse é o momento que se torna ali o clássico. Por que isso acontece? Quer dizer, quais são, vamos olhar diretamente para essa estatuária e tentar distinguir ali as virtudes e... Ok, eu falo das especificidades, então, deste monumento. Primeiro, sobre isso que o Grilo vinha falando, tem uma coisa importante, que a guerra contra os persas, ela cria uma marca, e desta marca, uma memória sobre a vitória e o impacto da presença dos persas ali. Por exemplo, na região da Acrópole, vários dos monumentos destruídos, existia legislação que proibia a reconstrução. Então, na própria Acrópole existia fundação de edifícios aparente, elas ficavam aparentes e mostrando, aquela memória daquele impacto. E o Párteno, ele foi essa reconstrução, né, do templo da deusa, isso acontece no momento que Atenas ela se coloca numa posição central, organizando aí uma liga mesmo. Isso é importante, porque toda a construção da cidade, isso é uma coisa que o Tucídides vai falar, né, dessa riqueza de Atenas. É uma cidade muito importante, muito rica. Esparta também era, mas do ponto de vista material, Atenas é a que se mostra assim. E isso no futuro as pessoas verão, e talvez Atenas mais poderosa do que Esparta. E ela constrói um templo que é um pouco diferente de tudo que a gente conhecia até então. É um templo de fachada principal com 8 colunas, até então o padrão era 6. Então ele é monumental. E ele tem, no grupo escultórico, uma propaganda que a bibliografia chama de antibárbara, por exemplo. É como se mostrasse essa questão, né, essa luta, a memória aí desse conflito. Só que tem uma especificidade importante desse período, que o Grilo falou, por exemplo, do problema do retrato. Aqui tem problema da leitura histórica. Eles não apresentam os temas históricos efetivamente. Os persas não são apresentados. Eles refletem essa oposição com relação aos persas a partir da mobilização do mito. Então são centauros lutando contra os lapitas, a amazonomaquia, são lutas entre civilização e barbárie. É isso que compõe esse conjunto escultórico. Então ali tem isso que o Luiz Marques falou, isso é muito importante, é um fechamento, essa Atenas democrática, ela é uma oposição, ela se coloca nesse templo principal, nesse templo que era o centro, por exemplo, enfim, a parte mais importante, mais destacada da procissão panatenaica que acontecia anualmente. Ele apresenta esses elementos. Então o Párteno, ele é um edifício que ele foi construído para mostrar essa Atenas mais rica, mais importante, que lidera um império ali naquele momento. E o que eles escolhem? Eles escolhem refletir a partir do mito essa oposição contra esse outro. É diferente daquela abertura anterior. Só se você me permite falar uma coisa sobre isso que o Luiz Marques falou, sobre essa característica dos impérios que são mais abrangentes, que abraçam. Interessante a gente observar que logo posteriormente,
no período helenístico, que a lógica do império ela se instala, através é justamente isso, Alexandre e depois os reinos helenísticos que vão se desenvolver, é justamente isso que acontece. A lógica da escultura ela é extremamente abrangente e traz, o Oriente, por exemplo, vai ser extremamente integrado ali nessa lógica de escultura. Então essa escultura de Pérgamo, aquela forma que se desenvolve, ela chega na caracterização de divindades, por exemplo, o Buda, a Atena com formas indianas e tudo isso começa a entrar num repertório escultórico que é muito abrangente mesmo. E é justamente quando a polis democrática ela desaparece é que essa abertura ela volta. Então vamos continuar nessa linha. Então eu gostaria só de lembrar ou frisar uma questão que me parece sempre a mais, talvez, assim, enigmática na história da arte, que é o seguinte, quer dizer, no fundo, se você pegar a história que nós conhecemos da civilização ocidental, vamos pegar desde o período, minuano e do Mediterrâneo, não apenas ocidental, estrito senso. A maior parte, eu diria, 80% da história, talvez 90% da história da civilização, tal como nós a conhecemos, vai ao longo do Holoceno, vamos dizer assim, nos últimos 10.000, 11.000 milênios, você tem 10% ou 5% dela onde você vê emergir uma arte que nós podemos chamar, de maneira mais pobre possível, de naturalista. Ou seja, uma arte que quer, de alguma maneira, imitar o real. Tem esse ideal, que persegue esse ideal. Mesmo que ela seja extremamente convencional, não é que ela está imitando de fato o real, mas na convenção, a ideia da convenção é a imitação do real. Se você pegar esse ideal, ele ocorre, vamos dizer assim, o ápice dele é Efídias, o ápice dele é a Acrópole, em suma, é o Párteno. E depois ele vai se desenvolver até o século II, III, DC, e depois ele desaparece ou tende a se, vamos dizer assim, a se atenuar e a desaparecer ao longo de todo um milênio da Idade Média, reaparece no século XV até meados do século XIX e desaparece no século XX. E, entretanto, essa pequena emergência dessa noção de imitação naturalista cria uma positividade mental que faz com que todos os estilos que não sejam naturalistas não tenham um nome próprio. Eles são antinaturalistas. Aí isso aqui ele é sempre um não, ele é um anti. Então, na verdade, há uma minoria muito pequena de fenômenos que são naturalistas, e evidentemente a Acrópole é, nesse sentido, o máximo. A Acrópole, o Párteno é o máximo desse tipo de ideal, é a máxima realização desse ideal. E, na verdade, quando se pegar a história da arte, aquilo lá é um episódio. É um episódio. Mas esse episódio serve para configurar toda a nossa estrutura mental. E tudo aquilo que não é aquilo é o anti-aquilo. E, portanto, se define em função daquilo. Então vamos continuar nessa linha. Justamente esse naturalismo ele vai sofrer alterações ao longo desse período que se passa ali no momento das cidades-estado até o período helenístico, quer dizer, por volta dos anos 300 e alguma coisa, você tem essa formação que o Gilberto explicou, o Império de Alexandre até a Ásia Menor, Oriente Médio, Norte da África. Eu sei que de novo vai ser bem esquemático, Grilo, mas esse tópico da história da arte, a diferença, o contraste entre o clássico e o helenístico, como é que a gente vai apresentar isso para o ouvinte? Quer dizer, quais são essas diferenças? Como você colocaria isso? Bom, a gente pode começar então com a obra mais representativa do clássico, né, o Doríforo de Policleto. Há três autores. É um jovem, um couros mais à vontade em relação à sua postura, né? Isso, é um atleta já, né, que o artista já conseguiu esse naturalismo de que Luiz vem falando, né, a chamada Revolução Grega, né, o texto famoso do Ernest Gombrich. Então, por exemplo, Plínio diz o seguinte, Policleto fez o Dorífero figura de um menino com aspecto viril. Um adolescente com o aspecto de um jovem adulto, né? Ele também compôs o que os artistas chamam de cânone, no qual buscam como uma lei as regras da arte e acredito ser o único a ter teorizado a arte com uma obra de arte. Desse cânon de Policleto sobreviveram só 2 fragmentos, né? Um está em Philon, o mecânico, para distinguir de Philon de Alexandria,
que é um tratadista do primeiro século da nossa época, ele diz o seguinte: devemos, portanto, lembrar àqueles que se preparam para essas obras as palavras do escultor Policleto. Eis o fragmento, né? A beleza é atingida com muitos números e tendendo ao mais ínfimo pormenor. Na obra de Galeno há um outro que ele diz assim, que é também uma citação do Cano de Policleto, né? A obra ainda não está completa enquanto a argila está na unha. Ele está falando da escultura em bronze, para a qual se fazia um molde, para ele ser derramado, né? Então ele tinha que imaginar a obra antes da sua concepção e fazer o seu negativo em argila, principalmente, né? E daí a gente tem também de Galeno, sobre as teorias de Hipócrates e Platão, o seguinte texto: Policleto, depois de haver dito em sua obra quais são as exatas proporções, simetria, em grego, né, do corpo, provou a veracidade do seu discurso criando uma estátua segundo os princípios que escreveu. Chamou a esta obra com o mesmo nome de seu discurso, cânone. De resto, que a beleza do corpo está na exata proporção das partes, é opinião comum a todos os médicos e filósofos. Ele é médico, o Galeno, né? Então, o que seria esse clássico? Ele tem ali uma ideia de beleza, que é expressa pela harmonia e pela simetria da obra. Então, por exemplo, a gente tem no Doríforo, a primeira vez, né, uma pose chamada de contraposto pelos italianos, que consiste de uma parte contraída e uma parte relaxada no corpo. Então você tem uma perna contraída e uma perna relaxada, um braço contraído e um braço relaxado, né? E a perna cria uma certa envergadura no tronco, quer dizer, tudo ali corresponde a esse movimento do corpo humano. Então, a partir dessa organização da obra, né, ali é expressa uma ideia de beleza. Há ali um conceito artístico. E daí a beleza, quem melhor tratou disso no século V foi Platão, né? Gilberto, podemos continuar nesse contraste entre o ideário, digamos, clássico e o ideário helenístico? Eu só vou acrescentar uma dimensão aqui, uma atmosfera cultural, porque se de um lado você teve na Grécia, nos anos 400, uma certa relativização, os filósofos questionando as origens religiosas, ceticismo, várias escolas filosóficas, algo que a gente chamaria hoje de secularização. Por outro lado, né, com esse império de Alexandre, você tem um grande sincretismo religioso também, né? Contatos e comércios espirituais, religiosos, culticos, né? Como que isso também entra nessa distinção, nesse contraste entre as duas maneiras de se representar o corpo humano, de se representar, né, na figuração escultórica? Então, acho que é interessante porque isso que o Grilo vem falando sobre a escultura clássica, a bibliografia fala muito da escultura clássica como uma manifestação praticamente a natureza, né, ali. Mas eu também vejo nela uma formalização extrema, né, que é uma discussão sobre proporção muito grande. E no período helenístico, alguns elementos que o clássico rejeitou, por exemplo, como expressividade, movimento, aparece muito fortemente. Então, o rosto, sobretudo. O rosto. Tem alguns exemplos, por exemplo, Laocoonte mesmo, a dor ali acontecendo, ela é expressada ali na face. No período arcaico e clássico, os grupos escultóricos, as esculturas, esse tipo de expressão não fazia parte do desenvolvimento do tema. Então eu sempre conto para os alunos que num grupo escultórico do templo de Atena Faia em Egina existe um persa, a escultura de um persa que tem uma flecha no peito, ele retira, ele tem um sorriso arcaico. E na escultura clássica também, lutas e combates e a dor, o rosto ele não apresenta isso. O período helenístico, o cansaço, a dor, esse tipo de elemento, a expressividade e o movimento mesmo. A vitória de Samotrácia é isso, é uma vitória no topo de um navio, e o tipo de aderência do tecido, que antes já existia no período clássico, a lógica do pano molhado, revelando um pouco o corpo, até no arcaico, se a gente observar um pouco, ali tem uma ideia de movimento, como se a nau se movimentasse, o vento
a característica esvoaçante do tecido está lá. Então esses são elementos mais dramáticos, digamos assim, que a arte helenística ela abraça. E aqui a gente tem efetivamente um interesse maior sobre aspectos da fisionomia, que antes não apareciam, por exemplo. Era muito mais o rosto como proporção à organização do corpo, a partir desses elementos. E o que você falou sobre esse sincretismo, esse desenvolvimento, essa projeção territorial, aí, espacial dessas formas, interessante que nessa reorganização dos reinos, né, e a desagregação da polis democrática, isso proporciona um interesse grande pelo aspecto da religião e do mito. Então, vários desses reis helenísticos, eles retomam narrativas mitológicas. Então, o aspecto da religião é muito forte. O Alexandre era herdeiro, ele era filho, ele tinha como ancestral Zeus, Héracles, e todos esses reis, eles retomam isso. E na projeção para o Oriente, vários dessas divindades locais, elas se aproximavam das divindades gregas. A gente chama de sincretismo. Na bibliografia específica isso é chamado de interpretatio, né? Então são divindades gregas que ganham uma versão, um paralelo egípcio, enfim, ali, mesopotâmico, ou da região de Gândara. Elas começam a aparecer assim. Então essa expressão do corpo, da divindade, ela abraça toda essa região. Tem um aspecto aí que é bem interessante, por exemplo, a iconografia do Buda, do budismo, que antes não existia, dessa forma. O Buda não tinha uma expressão humanizada. Ela começa a aparecer aqui quando, enfim, esses reinos gregos na região da Báctria, eles se desenvolvem. Então o Buda ele tem uma semelhança muito grande com Apolo, por exemplo. E todo um séquito também de Buda começa a ser caracterizado a partir de formas de divindades gregas já bem conhecidas. Então Héracles aparece nessa iconografia budista, o tema do simpósio aparece na iconografia budista, e todos esses elementos que o Grilo falou, por exemplo, contraposto, pano molhado, tudo isso também vai ser instalado aí nessas regiões. Perfeito. Vamos fazer uma rodada final, brevíssimo, infelizmente, mas se a gente puder falar de recepção e legado, se vocês puderem falar de recepção e legado, ou talvez colocando a pergunta de outro modo, qual é a grande contribuição dessa arte para a história da arte, para a história estética? O que é a arte antes e depois dessa manifestação que acontece na Grécia ali? Grilo? Dá dois exemplos, né? Primeiro de Augusto, né? Primeiro imperador romano. Uma boa parte da retratística dele, né? O retrato mais famoso, né? O Augusto de Prima Porta. Prima Porta se refere ao lugar próximo de onde ele foi achado, né? Era uma estátua que provavelmente estava no jardim da casa da esposa, a casa de Lívia. E uma estátua coraçada, onde a gente tem ali mitos gregos relacionados a Apolo e Ártemis, né? E outros personagens mitológicos. Aí só lembrar que o Augusto mandou construir um templo a Apolo ao lado de sua casa no Palatino. Só uma coisa, hoje em dia está no Museu do Vaticano, um dos museus do Vaticano. Isso, no Vaticano, no Pio Clementino. Mas ele tem um planejamento, né, que divide a couraça do lambrequim, que é helenístico. Então, um historiador da arte americano, John Polini, escreveu uma tese, né, da República ao Império, para mostrar qual foi a novidade que o Augusto traz, né? Quer dizer, é um retrato tipicamente romano, mas ele está na pose do Doríforo, de contraposto, quer dizer, há um diálogo ali com esse clássico grego, né? E também o planejamento helenístico, né, que tem a questão das ondas, a contraposição de luz e sombra e daí por diante, porque são as referências que ainda são importantes para ele. Agora, Augusto está construindo uma ideia de Roma, né, com os poetas, os intelectuais que se reúnem em torno dele, que ele aglutina esse grupo de intelectual, né, Virgílio, Horácio. O vídeo depois, né? Ele vai Ovídio e tal, Então ele tem o propósito de construir uma ideia de Roma e ao mesmo tempo, para expressar a sua ideia de Roma, ele tem um contato muito grande com a cultura grega. E aí a gente não precisa pôr na questão da influência, né? É mais do que o que essa cultura proporciona
ao seu sistema de imagens que ele está criando, conforme defende um novo sistema de imagens, né, como um meio de comunicar a mensagem através da arte, que ele está criando nesse momento, como Paul Zanker defende na sua obra as imagens do poder na época de Augusto, né? E outro exemplo muito interessante de recepção ainda dentro da própria antiguidade, né, é a relação da escultura de Pérgamo com a espelunca de Tibério em Sperlonga, na Itália, né? Tem aí, se a gente está no 2º século antes de Cristo em Pérgamo, a gente está no final do 1º século, indo para o final do 1º século, na época de Tibério, o 1º século da nossa época, né? E ali, então, também tem toda essa questão, né? Os mitos ali, a pergunta do Bernard André, do Hillman, né? Porque você tem o grupo de Sila, o cegamento de Polifemo, e daí os outros dois ali não são tão importantes, né? Se isso vem ali de Homero, da Odisseia de Homero, ou se isso vem da Eneida de Virgílio. Vem dos dois. Eu acho que vem dos dois. O Hillman também defende uma pluralidade de fontes, mas ele prefere dizer, não, quem vem mais de Homero. E o André, ele acha que vem mais de Virgílio. Para mim tem uma mistura das duas coisas, principalmente no cegamento de Polifemo, né? E ali você tem um tipo de arte, né? Na falta de um melhor nome, foi dado o nome de barroco helenístico, por causa dessa ênfase no movimento, no sentimento, né? Nesse jogo de sombra e luz e tudo, né? Marcado pelas ondulações e a profundidade da escultura, né? E ao mesmo tempo você tem em Sperlonga algo totalmente original. Ao mesmo tempo que tem o diálogo, que tem a presença, você tem ali algo muito original. Então, por exemplo, o olho do Polifemo é um texto da Eneida, literalmente, né? Que ele compara o escudo de alguém com o olho de Apolo, né? Então, em vez de fazer aquela pestana grossa, ele faz uma pestana raiada para fazer a referência justamente ao Virgílio e não ao Homero. Mas o grupo de Ulisses, né, virando o mastro para fazer o cegamento, só está na Odisseia. Então, assim, é uma recepção dentro da antiguidade que tem a finalidade de gerar significações. Perfeito, Gilberto. Bom, o Grilo falou dessa recepção na antiguidade. Vou pensar, então, contextos mais próximos da gente. Eu lembro sempre sobre isso quando eu estava observando em Minas Gerais esculturas de Aleijadinho, e eu via o contraposto e via o pano molhado, a aderência ao cor. Esses elementos, eles são importantíssimos e eles acompanham aí as manifestações artísticas ao longo do tempo, né? O Grilo falou do Augusto de Prima Porta, e eu me lembro que eu fiz uma atividade com alguns alunos meus que era refletir um pouco sobre a presença de esculturas que são cópias dessas esculturas gregas e romanas que estão no espaço público de São Paulo. Aí eu pedi para eles, a gente tem um Augusto de Prima Porta, na verdade é um presente do governo italiano fascista para a comunidade italiana aqui de São Paulo, que está no Largo do Aroche, que é o Augusto de Prima Porta, que está lá, enfim. E eu pedia para eles entenderem. Augusto de Prima Porta do Aroche. Do Aroche. E aí a gente tem dois elementos importantes, tanto essa lógica da contemplação, da observação, mas também da compreensão do porquê essa escultura está aqui agora, porque ela nem sempre ela esteve ali, por que ela está ali agora, como ela vem, e qual a relação, por exemplo, com o Liceu de Artes e Ofícios, que também operou muito na criação dessas cópias aqui no Brasil. Então eu convido assim, as pessoas a pensar, a visitarem tanto o Augusto de Prima Porta, o Laoconte lá no Ibirapuera, que tem um detalhe bronze, interessante, né? Que é o bronze, mas ele tem o braço que era a leitura renascentista e que depois foi modificado com o achado posterior. O Hermes em Repouso, que está na Praça da República. Ou seja, mesmo aqui no nosso espaço público, a gente pode pensar, observar e pensar um pouco sobre a presença disso na cidade que a gente vive, que a gente anda, enfim, todos esses. Tem também o Gaulês Moribundo, que está lá na entrada da Pinacoteca. A gente entra na Pinacoteca, é a primeira escultura que se observa quando a gente atravessa a passarela. Então, eu convido as pessoas a observarem aqui em São Paulo mesmo e pensar um pouco sobre isso.
Perfeito, ficou o convite. Luiz? Bom, essa questão da passada e do presente, eu acho que aquilo que o Grillo tinha dito, que eu acho que é bem um ponto de partida fundamental, que quando se fala do cânone do Policleto, nós estamos num contexto que é um contexto pitagórico-platônico. E esse contexto, sobretudo pitagórico, platônico nem começou a trabalhar ainda, mas é claramente a passagem de uma reflexão filosófica típica, vamos dizer assim, pós-socrática e uma civilização pré-socrática. O que nós estamos diante de? Nós estamos na ideia de que, claro, como disse o Gilberto, na verdade existe uma grande formalização do corpo, mas essa formalização do corpo não é contraditória em relação ao naturalismo, porque antes de mais nada houve uma grande formalização da natureza. Então o corpo, na verdade, essa oposição entre essa complementaridade, essa especularidade entre microcosmo e macrocosmo é claramente, óbvio, uma superformalização, uma supermatematização da natureza e uma supermatematização do homem. E nós estamos, portanto, no reino da quantidade. Quando você passa para o mundo helenístico, você passa do mundo da quantidade para o mundo da qualidade. A quantidade, ela é atemporal. A qualidade, ela é circunstancial. E daí essa ideia, portanto, de que na escultura helenística você vai ter a expressão como um elemento fundamental, porque é o corpo naquela circunstância específica, é o corpo que está sofrendo alguma experiência, não é uma experiência específica, portanto, do sofrimento, etc. A mesma coisa vai acontecer no Renascimento. Por mais que isso possa ser um pouco ridicularizado do ponto de vista do esquematismo, mais uma vez eu volto às ideias que são, a meu ver, completamente seminais do século XIX, e que por mais que os historiadores contemporâneos achem que eles conseguem desconstruir aquilo, eles no fundo não estão simplesmente tendo ideias melhores. Eles estão simplesmente testando as ideias antigas e vendo que, evidentemente, elas têm limitações. Mas as grandes ideias estão no século XIX. Ora, quando você faz essa oposição, aí no caso, nessa questão especificamente do Renascimento, não é bem o século XIX, é o começo do XX. Quando surge a noção de maneirismo, numa circunstância muito específica, na Alemanha, no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra... Quer dizer, a arte é a maneira de... Então, a ideia do maneirismo, no fundo, eles vão começar a reler o Vasari com a ideia de maneira. A maneira seria alguma coisa que você acrescenta ao cânon e que, de alguma maneira, não está no cânon. Ela não está no cânon, mas ela não contradiz o cânon. Ela te dá alguma coisa a mais que o cânon, que é exatamente essa ideia de uma circunstancialização do cânon, que é considerado uma superação da antiguidade. Isso vai acontecer muito fortemente. Quais são as figuras emblemáticas de São Renascimento? O Rafael é o cânon, é aquele que está medindo as estruturas da arquitetura antiga, da escultura antiga, do famoso cavalo do Monte Cavallo, em suma, que se chama Monte Cavallo exatamente, em Roma. Ele está medindo isso, ele está tentando entender qual é a estrutura daquela forma. E o Michelangelo, que não está nem um pouco interessado em medir a estrutura da forma, ele está interessado em, de alguma maneira, mostrar o quanto o organismo é a origem do modelo, e não o modelo é a origem do organismo. E por isso que ele fala que a arquitetura ela deve ser deduzida da anatomia e não ao contrário. Então, essa oposição, que nós podemos pensar entre escultura clássica de um lado e escultura helenística do outro, escultura do século XV, ou a pintura até o Rafael, e aquilo que vai ser inaugurado depois pelo Michelangelo, que vai dar todo o século XVI, todo o maneirismo, é uma oposição, vamos dizer, estruturante, fundante, do pensamento da oposição entre quantidade e qualidade. Não é? E, portanto, ela é a nossa forma mental mais estruturante, até mais, vamos dizer, uma premissa do nosso pensamento. Né? E isso vai desaparecer no século XX. Né? Isso ele vai ser, primeiro, isso que eu acho que é muito interessante, porque, de um certo lado, ele foi primeiro objeto de uma negação, porque estava muito associado à ideia de academia, etc, etc. Mas depois de ser uma negação, ele passa a ser simplesmente um alheiamento. E nós, portanto, perdemos, a meu ver, qualquer, vamos dizer, relação umbilical com essa questão. Nossos problemas hoje não são mais problemas que derivam, a meu ver, do mundo grego. Eu acho que isso é uma característica fundamental da cultura contemporânea. Então, haverá sempre professores de história antiga, professores de história da arte antiga, mas eles são, cada vez mais, figuras um pouco, vamos dizer assim, especialistas de um período que acabou. Né? Como existem especialistas de Quechua, pintura. Estou estudando Quechua, estou estudando a língua Quechua. Tem um departamento muito importante na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que estuda Quechua. Ótimo, maravilhoso, mas não é mais uma relação orgânica com a cultura americana, por exemplo. Certo, muito obrigado, Luiz Marques, obrigado, Gilberto Francisco, obrigado, José Grillo, foi um prazer, obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.